tenho muita dificuldade em ouvir os acordes, Alex. O que eu posso fazer? Essa percepção, esse estágio de ouvir e identificar, realmente ele é o mais tardio a acontecer, tá bom? O primeiro é o próprio visual, né? A gente já olha ali uma cifra, olha ali um dó com sétima maior, então é fácil, né? A gente já imagina as notas, quais são as notas de dó com sétima maior, né? Dó, mi, sol, si. Então o visual é muito presente pra gente, tá? A gente enxerga, a gente identifica facilmente. E o outro plano também, o prático aqui. Então eu consigo tocar essas notas. Sei as notas. Um próximo estágio, né, é eu criar com essas notas. Perceba que a gente está dividindo aqui em algumas etapas, né? O que é mais comum? A gente saber as notas, né? Olhar ali quais são as notas de dó maior, por exemplo. Olha só, 7 notinhas de dó maior. Então a gente sabe isso. Esse é o primeiro estágio. O segundo estágio é a gente conseguir tocar essas notas, né? Então eu fiz aqui as notas de dó com sétima maior. As notas da escala. Esse é um estágio. O próximo estágio é a gente saber criar com essas notas, né? As notas do arpejo, né? Do acorde. Qual é a diferença de acorde e arpejo, Alex? O arpejo, as notas são melódicas, sucessivas, e o acorde simultâneos, de respeito à harmonia, né? Então, instrumento melódico, eu toco arpejos, né? Então, criar com essas notas. Beleza? Ou com as notas da escala. Ok? E aí sim, o próximo estágio é a gente conseguir identificar através do ouvido. Então não é realmente uma tarefa que você já nasce com ela, você precisa, você se sente frustrado porque não consigo ouvir. Não, é porque realmente é trabalhado, ela precisa ser alcançada através desses passos, né? Então são processos. Tem os abençoados aí que já nasce com ouvido absoluto, com ouvido trabalhado, né? Não é o meu caso, tá? Não foi, infelizmente, eu gostaria de ter nascido com isso. Ou ter trabalhado antes dessa forma. Mas a notícia é boa que pode ser praticado, pode ser desenvolvido. Então, como é que vou passar aqui exercícios práticos para a gente resolver? Esse é o último estágio. A gente ouvir uma referência ali e saber que nota diz respeito dentro daquele contexto. E aí fica bacana a gente separar aqui em duas formas de audição, duas formas de ouvido. O ouvido absoluto, né? Que ouve qualquer nota, a pessoa já identifica. Qualquer instrumento, qualquer som, qualquer altura, ela já identifica essa altura ou várias alturas. E tem também o ouvido relativo, que é uma maravilha, resolve nosso problema. É o caso do meu ouvido, tá? A gente desenvolveu o ouvido relativo, que é o quê? Relação a alguma coisa. Então, eu identifico intervalos, então sempre referente a alguma coisa. Se eu tenho uma nota Pá, e aí eu sei qual é a quarta. Para. Ok? Mas é relativo porque eu preciso da primeira informação. Tá? Então esse é o ouvido relativo. No caso da percepção dos acordes, o que eu desenvolvi com o ouvido relativo? Quando é tocado aqui, ó, o acorde de Dó com sétima maior, por exemplo, e um outro instrumento toca uma nota Ré, por exemplo, eu tenho essa relação bem resolvida. Então eu sei, em referência ao acorde, quando a nota é uma terceira nota do acorde, terceira nota da escala,
quando é uma segunda, tá? Então eu tenho ouvido relativo e esse ouvido é perfeitamente conquistado. E agora eu vou passar um exercício para a gente conquistar esse ouvido relativo de ouvir ali a referência do acorde. E da mesma forma, com essa intimidade, a gente começa a ouvir quando o acorde é menor, quando o acorde é maior, quando tem sétima, quando tem sexta. Por quê? A gente vai sempre em relação ao acorde. E aí, é um exercício simples, matador disso, resolve alguns outros problemas também que a gente engloba aí nesse exercício para ajudar, tá? E você precisa ter paciência, como eu falei, é o último estágio. O foco tem que ser dessa forma, em percepção, já que é o seu problema. E o que você vai fazer? Você vai colocar um áudio, uma referência, você pode pedir para alguém tocar, se for caso do pianista, ele mesmo já pode cantar, pode tocar, fazer o exercício. Mas falando aqui como instrumentista de sopro, instrumentos melódicos, melhor dizendo. Então, a gente vai precisar de auxílio de uma harmonia para treinar esse tipo de percepção, tá? E aí pode ser um acompanhamento aqui do YouTube, pode ser um arquivo de áudio aqui do iReal Pro, do Band na Box, os arquivos de áudio que eu deixei como material do Improviso Mão na Massa. Então vamos lá, o que eu vou usar agora aqui? Meu companheiro iReal Pro, um acorde apenas, tá? Só tá aqui o acorde de Dó maior. Então, o tempo todo ele vai soar esse acorde. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o exercício 1 lá do nosso evento, que é de tocar cada uma das notas da escala sobre esse acorde, tá? Então, agora o que eu vou fazer? Só a nota Dó. Olha só. Para quê? Para eu saber como é que ela funciona, como é que ela reage, como é que eu crio essa sensação que vai me fazer associar essa nota, essa sonoridade à primeira nota da escala. Olha só. Ok? Então a base está tocando esse acorde aqui, ó, Dó com sétima maior, e eu estou tocando só a nota Dó. E aí a gente aproveita para criar, né? Então criei alguns ritmos ali, porque na hora ali que a gente quer tirar uma música, quer ouvir, não vai estar só paradinho, né? Então a gente já aproveita para mão na massa, campo de batalha, vida real, tá bom? Trabalhei essa primeira nota, eu vou para a segunda, da escala, a nota Ré. O mesmo acorde, e agora eu vou enfatizar essa segunda nota. Então, toda vez que tiver um acorde maior, eu já sei como é que soa a segunda nota. De repente, eu não sei qual é a nota, eu sei que é a segunda, mas se eu sei que é no tom de Sol maior, e eu sinto a sonoridade da segunda nota, eu sei então que a nota é Lá. Percebe a relação? Mas vamos lá, vamos fazer o passo a passo aqui. Então a segunda nota agora. Percebe? Estou usando o Dó ali, às vezes usei o Mi, mas eu estou sempre dando ênfase, estou focando aqui o meu entendimento, essa sensação, de captar essa sensação que ela causa. É uma nota ali de tensão, né? Está entre essas duas notas do acorde, entre o Dó e o Mi. Então ela é carregada de tensão. Ela pode ir pro Dó, pode ir pro Mi, tá bom? Então eu começo a decorar, a tomar ali intimidade, criar uma intimidade com essa sonoridade. E assim eu vou, tá bom? Vou para a próxima nota.
a nota Mi, que agora já vai ser do acorde, né? Agora já está presente ali no acorde. Percebe? Então isso vai se acumulando, galera. E vou seguindo, tá? Para a quarta nota, que é aquela nota evitada, que causa tensão. Então eu preciso conhecer essa tensão, preciso estar por dentro, como é que é a sensação que ela nos traz, até para poder usar nas músicas, né? Percebe? E assim a gente vai. Vamos fazer um pouquinho então com a escala toda, tá? Pra gente andar aqui e responder as outras perguntas. Olá! Si. Ok? Então, dessa forma, você vai desenvolver esse ouvido relativo, sempre trabalhando ali com um acorde em questão, sempre dando referência a esse acorde. E aí, da mesma forma, eu quero fazer isso com os acordes menores. Quanto mais praticar, quanto mais mão na massa, mais essa intimidade com essas notas. Tá? Então, eu sei quando é um sustenido 11 no acorde, por quê? A base ali, ó, tá tocando um Dó com sétima e o solista tocou um Fá sustenido. Então a gente vai criando todo esse dicionário, toda essa informação fica registrada aqui no HD. Então pratique dessa forma, tenha paciência, é o último nível ali, o último estágio, tá? A gente a ser conquistado. Primeiro a gente tem o visual, depois aqui o tocar, depois o criar com essa informação e o poder ouvir. Mas a boa notícia é que é totalmente conquistado, é possível desenvolver. Esse é o Alex do Céu.